Cumprimento os vereadores aqui presentes, vereador Cláudio Rufa Soldá, vereador Wilson Liu, vereador Edson Nascimento, vereador Michel Oliveira, que está na casa, estava neste momento por aqui, deve ali, vereador Michel, e vamos dar início, então, aos nossos trabalhos. Para contextualizar os trabalhos desta comissão, a Frente Parlamentar de Combate à Fome, eu informo aos presentes que esta comissão ela tem por finalidade propor ações, discutir e acompanhar as políticas públicas de combate à fome e promoção ao direito humano à alimentação adequada prevista na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Destacam-se entre as ações que temos realizado nesta comissão o diagnóstico no município de Passo Fundo, frente ao problema da fome, a solicitação de informações junto às secretarias especializadas, em especial a Secretaria de Assistência Social, a realização de visitas em escolas municipais de educação infantil e ensino fundamental, o conhecimento junto ao programa Mesa Brasil, desenvolvido pelo SESC, em que realizamos uma diligência junto ao município de Erechim para conhecimento in loco das atividades desenvolvidas naquele município, o conhecimento e a realização de viagem, diligências, junto a Porto Alegre, Canoas e São Leopoldo, conhecendo o funcionamento dos bancos de alimentos que estão lá instalados e em funcionamento e as práticas e rotinas lá desempenhadas. E em razão deste propósito, temos agora de ouvir a nossa comunidade. Cumprimento e já convido também para compor a mesa a nossa secretária, a coordenadora da 7ª CRE, que está, a Karine, que está chegando. Seja sempre bem-vinda. Dando seguimento, os nossos trabalhos nesta audiência, o objetivo, então, é ouvirmos a nossa comunidade, a contribuição das entidades, das pessoas que estão representando aqui entidades. Também faço os cumprimentos, em especial, ao senhor Bradimir da Silva, que está aqui representando o Conselho de Alimentação Escolar. Alguma entidade mais que não esteja aqui nominada, por gentileza, pode manifestar a presença. E temos aqui, então, a organização dos trabalhos para ouvir cada pessoa. Solicitamos que a pessoa informe o seu nome e a entidade que está representando, e pelo prazo de 3 minutos, esta pessoa tem o acesso ao microfone. Assessores da casa estarão auxiliando para desempenharmos, enfim, esta audiência neste momento. Enquanto colegas e servidor da casa auxilia com o microfone, quero cumprimentar a senhora Eloir Pereira, coordenadora da Coordenadoria de Nutrição, o senhor José Teixeira Belém, da Agrocompostagem, e a senhora Margarete dos Santos, também acompanhando o 7ª CRE. Quero verificar se os membros da mesa querem fazer alguma abordagem inicial, enquanto a comunidade se organiza para o uso da palavra. Nosso promotor, Ledur, Angelita, secretária adjunta, Karine, alguém quer fazer uso da palavra?
vereadoras, neste momento. Damos sequência, então, aos colegas, aos cidadãos aqui presentes. Estamos abertos, então, para ouvir. O objetivo da audiência pública é sempre ouvir a comunidade, seus anseios, suas dificuldades, suas percepções nos ambientes onde elas estão inseridas, que possam vir a trazer contribuição para o desempenho das atividades neste legislativo. E que nós vamos levar todo esse relatório ao Executivo Municipal, fazendo todo um dossiê dos trabalhos que estamos desenvolvendo. Senhor José Teixeira Belém, por gentileza, convido-lhe para fazer uso da palavra. Boa noite e muito obrigado pela oportunidade. Eu desenvolvi um trabalho de compostagem orgânica, fazendo evoluir cientificamente esse lado que foi esquecido, e trabalhei para o Instituto Ecológico durante 6 meses, junto às escolas municipais de ensino fundamental. Ali a minha tarefa era orientar na correta separação dos resíduos orgânicos dos outros resíduos. E o sucesso foi muito grande. Também recolho resíduo de fruteiras. E só uma frase do meu filho, que tem 20 anos, um dia nós descarregando os descartes da fruteira, ele disse: pai, a humanidade precisava passar fome com tanto alimento sendo jogado fora? Nós separamos batatas, separamos bananas e mandamos para os destinos corretos para serem aproveitados, e não apenas fazer adubo, né? Mas eu observo também que na merenda escolar está indo arroz cozido de boa qualidade, com aquele cheirinho gostoso ainda. Aquela coxa de frango que sobrou também, a metade de uma cabeça de repolho. E fico pensando naqueles que às vezes passam fome ali no bairro, perto daquelas escolas. Eu transformo tudo isso em adubo. Fico feliz porque eu posso vender o lixo hoje, entre aspas aqui, né? Posso vender a R$1 o quilo, mas fico triste com aqueles que poderiam se alimentar dessa porção que, por um descuido nosso, por uma administração mais voltada para o humanismo, já diria assim, né, poderia fazer coisa bem melhor, com certeza. Mas a nossa parte estamos fazendo com muito gosto. Um pouco triste, um pouco alegre. Alegre porque nós estamos ajudando o meio ambiente, transformando esses resíduos orgânicos, que até então era só para poluir, agora ele está servindo também para produzir alimento orgânico de boa qualidade. Muito obrigado. Muito bem, obrigada, seu José Teixeira Belém, pela sua contribuição. Senhor Jair Lames, inscrito. Boa noite a todos. O meu nome é Jair Lames, eu sou assistente social, funcionário público municipal. Eu atuo num CRAS, aqui o CRAS 2 da Veracruz, mas estou aqui enquanto cidadão, não represento o CRAS. A questão da fome, me espanta ver essa casa vazia. Inclusive, que me desculpe os demais vereadores que talvez tenham seus compromissos, mas eu acredito que todos deveriam estar para tratar disso. Porque no CRAS, a gente tem, na política de assistência social, existem os benefícios eventuais, e dentre eles está os alimentos. Mas o benefício eventual, ele é transitório e não é permanente, é para aquelas situações de calamidade, numa situação em que a família estava trabalhando, e que porventura um pai e uma mãe perdem o emprego e vão precisar de alimentos. Infelizmente, a Secretaria de Assistência, através da política de assistência, ela não consegue dar conta de tudo isso. Porque a questão que é importante, né, que estamos tratando de segurança alimentar. E não é uma crítica aos alimentos que a Secretaria fornece, mas ela não garante segurança nenhuma. São alguns itens que, dependendo da família, dentro de 15 dias, ela não tem mais alimentos para comer. Enfim, é uma situação que ela tem que ser tratada não apenas como política da assistência, porque muitas vezes o que a gente ouve e escuta, encaminha para assistência para dar cesta básica. Primeiro que a política de assistência não dá cesta básica. A alimentação é um direito constitucional, então precisa ser garantido isso.
Então, para além daqueles benefícios da política de assistência, né, que ela não fique atrelada só ao benefício eventual de alimentos. Existe uma lei municipal que rege a política de assistência, que tem lá critérios, né, para acessar os benefícios eventuais, e algumas vezes, infelizmente acontece, não são todos, algumas exceções, mas existem colegas de vocês, vereadores, que encaminham essas pessoas para lá e que, embora neguem, eles dizem que não, mas é meio no carteiraço, né? Ainda ligam para a coordenação para saber por que aquelas pessoas não estão recebendo os alimentos. Então, ao invés de fazer esse tipo de ação, que lutem pela ampliação dos valores, dos recursos para a política de assistência. Muito obrigado. Obrigada pela sua contribuição, senhor Jair. Alguém mais? Seu nome, pode referir? Boa noite, eu não tinha me inscrito, mas enfim, vou contribuir aqui um pouquinho. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a comissão, né? Eu acho que isso é fundamental, esse debate aqui no município de Passo Fundo. Meu nome é Alceu Vicari, eu sou servidor público federal aposentado. Tá? E eu tenho acompanhado há muito tempo essa questão da fome e de alguns trabalhos aqui do município de Passo Fundo, principalmente. Eu já participei de do Estado, né, da Secretaria da Agricultura do Estado, quando a gente discutia lá nos anos 90 ainda a questão das merendas escolar, aproveitando que o pessoal da educação está aí, né? E eu acho que começa por aí, né? É claro que tem que se tratar das famílias, a gente não pode ver, é triste ver alguém passando fome. Na frente da minha casa, agora que eu estou aposentado, então eu fico mais em casa, tem os containers lá, tá? Sabe, chega a cortar por dentro de tantas pessoas que vão mexer naquilo lá, tu só vê o barulho daquelas tampas abrindo e fechando, né? E nos últimos anos isso aumentou bastante. Pessoas passando lá, tentando o resto de comida, tem um restaurante na frente da minha casa, o pessoal fica lá tentando um restinho de comida, enfim, isso é com crianças. Então, tudo isso é preocupante, né? E na questão da merenda escolar, vou abrir já que está o pessoal da educação aí, tem os agricultores, aqui em Passo Fundo tem muitos agricultores, tem na região que são pequenos agricultores que produzem alimentos, que precisam vender desses alimentos, muitas vezes eles colocam fora porque não conseguem vender no mercado, e muitas vezes a alimentação nas escolas é deficiente ou... Aí até a gente discute qualidade, aí eu acho que tem que entrar nesse debate também, né, de estar fornecendo alimentação para essas crianças dos próprios agricultores, que tu vai estar garantindo que a criança tenha uma boa alimentação, que ela possa estudar com dignidade, porque a gente sabe que nos bairros, muitas crianças, a única refeição que elas fazem é na escola, né? Então, nada contra a bolachinha, tangue, essas questões todas, mas eu acho que elas precisam de uma refeição que garanta o dia inteiro delas de alimentação, porque a maioria das vezes é a única refeição do dia, né? Então, eu acho que é importante a gente fazer esse debate, iniciar e de novo, estou parabenizando a comissão aí da Câmara de Vereadores, né? E esperamos que esse seja um processo inicial e que a gente consiga aí muitos frutos aí com esse debate, com essa construção aí. Obrigado. Obrigada. Pode ser. Enquanto a nutricionista da Secretaria de Educação organiza para brevemente apresentar um material que foi trazido sobre a nutrição escolar, eu passo a palavra à nossa coordenadora da 7ª CRE, responsável pela educação estadual e nutrição, hoje a gente fala em nutrição escolar e não merenda escolar, na rede estadual de ensino no município de Passo Fundo. Senhora Karine. Boa noite a todos. Então, sou Karine Weber, coordenadora regional da 7ª CRE, né, que tem a sua sede aqui em Passo Fundo, mas que compreende ao todo 32 municípios aqui da região norte. E apenas escolas estaduais são 120 no nosso território, né? Estou acompanhada pela nossa chefe do departamento administrativo lá da 7ª CRE, a professora Margarete, que, entre outras demandas, né,
compõe em sua pasta as questões administrativas que englobam, inclusive, a questão da alimentação escolar. E acho que é bem importante esse momento, né, de um espaço público aberto. Eu tive o privilégio de participar da Frente Parlamentar Mista de Combate à Fome, onde tratamos muitas questões, né, por algum período. Vereadora Regina, enfim, também estava presente, a vereadora Eva, a vereadora Janaína também, e outros, né, membros do Legislativo Municipal. Mas a minha fala vai ser muito breve, ao encontro do que tratou o senhor José, também o colega da assistência, que eu peço desculpas, mas eu não ouvi o nome, Jair, e também ao seu, que é um pouco do que nós pautamos nas nossas conversas e nas nossas proposições, enfim, na frente parlamentar, mas também ao nosso trabalho. Quando o senhor Alceu fala dessa mudança, dessa necessidade de mudança de paradigma da antiga merenda escolar, e eu sou desse tempo, né? É estranho a gente falar, mas é isso, eu sempre fui aluna da rede pública, e eu sou aluna das cumbuquinhas azuis, onde a gente comia bolacha com chá, e eu confesso que o meu preferido era o dia da massa com sardinha, né? Eu era da turma da massa com sardinha, né? Amada por tantos e detestada por outros tantos. Mas a alimentação, além de tudo, marca as nossas experiências na escola. E nós saímos, sim, de um tempo em que se falava em merenda escolar e que ela variava muito de uma escola para outra, para um outro tempo, sim, de nutrição escolar, e a gente chama, né, na rede estadual, de alimentação, que é muito mais do que merenda. Desde o ano passado, na rede estadual de ensino, nós adotamos a comida de panela. Existe, sim, situações pontuais ou em algum momento muito específico onde seja necessária a proposição de um cardápio alternativo, mais rápido, mais fácil, mais pronto, mas a nossa prerrogativa e o nosso cardápio da rede estadual de ensino é comida de panela. É arroz, é feijão, é massa, é carne, é salada, sim, às 10 da manhã e sim, às 3 da tarde, e sim, os nossos estudantes comem, e comem muito bem. Quando veio, inclusive, essa proposição, não é, Margarete, nós ficamos muito receosas se os adolescentes iriam comer comida de panela na metade da tarde. E sim, eles comem, têm uma adesão grande. E aí nós entramos em várias questões que são pontuais. Primeiro, muitas vezes, sim, a refeição oferecida na escola é a melhor refeição que aquele estudante recebe. Quando não, a única refeição que aquele estudante tem acesso no seu dia a dia. Então, é indiscutível a importância, a necessidade e a urgência do fomento, sim, à alimentação escolar cada vez de mais qualidade, sim, seguindo cardápios, e os profissionais da nutrição, né, com toda a sua expertise, que elaboram os cardápios, considerando todas as necessidades nutricionais, né, claro, respeitando também, e eu não vou tentar arriscar os termos aqui, mas a questão da introdução de novos alimentos, né, para que as crianças também tenham a oportunidade de experimentar novos sabores e conhecer, enfim, outros alimentos, mas sem sim perder de vista que a alimentação é necessária, e convenhamos, a gente sabe que de barriga vazia ninguém aprende. Então, isso sim precisa ser uma máxima, tem sido no Estado e cada vez mais, né, o setor de nutrição da coordenadoria acompanha. E no Estado também, acho que é muito importante, senhor José, que o senhor pontuasse a importância também da gente fazer um uso pedagógico também da comida e que a gente cultive cada vez mais dentro das escolas o uso do alimento. E sim, a gente precisa falar sobre isso todos os dias, desde as crianças pequenas lá da educação infantil do município até os nossos jovens do ensino médio das nossas escolas estaduais. Colocar comida fora em tempos em que temos pessoas que passam fome é, no mínimo, uma irresponsabilidade. Então, todo o preparo ele também precisa ser pensado no número de estudantes, há um cálculo, volto a dizer, os colegas da nutrição têm muito mais essa expertise, com certeza, do que eu, mas existe um cálculo que precisa ser feito, existe, né, no Estado, especialmente um formulário que as escolas precisam preencher dos gêneros adquiridos, quanto foi utilizado em cada dia, respeitando o cardápio, ou seja, toda uma prestação de contas também, porque, afinal, estamos tratando de recursos públicos, mas, acima de tudo, estamos tratando realmente de comida que enche a barriga e que faz, sim, as crianças terem mais condições de aprendizagem. E também, só para
fechar, né, claro, a minha fala, mas depois também fico completamente à disposição para mais esclarecimentos, enfim, apontamentos, mas com relação aos agricultores da região. Temos também, por prerrogativa de força de lei, que no mínimo 30% da alimentação escolar seja oriunda da agricultura familiar. Na rede estadual, aqui mais especialmente na nossa 7ª coordenadoria, esse percentual, além de atingido, ele é avançado. A gente atende mais de 50%, dependendo do município, chega a mais de 60% da agricultura familiar. E isso para a gente é muito bom. Primeiro, potencializa a produção local, e é o que a gente acompanha, né? A vereadora Eva, já conversamos também sobre isso num outro momento. A importância de potencializar os nossos pequenos produtores, ser alimentação muitas vezes livre de agrotóxicos, também é uma produção em menor escala, enfim, é mais próxima. Mas aí a gente precisa de uma outra questão que é muito importante quando se trata de recurso público, que é a profissionalização desses agricultores, seja através de cooperativas, ou seja de outras, né, enfim, formas de organização, porque para vender para o setor público, eles precisam ter documentação. A gente só consegue fazer a venda, a Marga ali concorda, porque é isso mesmo, né? A gente tem tido essas conversas também, inclusive com a Emater, né, pela parceria, pela proximidade que tem com os produtores, mas a gente precisa que essa profissionalização aconteça, porque, como eu lembro, o professor Edmilson dizia que as escolas são o maior restaurante que a gente tem na região, né? Só aqui em Passo Fundo, entre rede municipal e rede estadual, são quase 40 mil estudantes que precisam ser alimentados todos os dias, só nesse município, só na rede pública. Então, se a gente tiver essa potência nos nossos agricultores, nos nossos pequenos produtores, e conseguirem ali a documentação necessária para participarem, né, dos processos de aquisição de gêneros, a gente também vai potencializar o nosso comércio local, né, a nossa agricultura local, e também potencializar a qualidade do alimento que é oferecido nas nossas escolas. Então, obrigada pela tua contribuição, vai muito ao encontro do que a gente tem conversado. Eu acho que esse é um movimento, sim, da educação, sim, da Câmara de Vereadores, mas acho que de todos nós que olhamos para a situação da alimentação e da produção e, de fato, né, da erradicação de qualquer vestígio de fome que a gente veja na nossa cidade, seja com as nossas crianças, ou seja também com os nossos adultos e, às vezes, até mesmo com os idosos da nossa cidade. Era isso. Obrigada, Karine. Passamos agora à apresentação da senhora Eloir Pereira, não consigo dizer o sobrenome, Gush, e nutricionista responsável técnica pelo Programa de Nutrição Alimentar Escolar, que fará uso agora da palavra. Boa noite à mesa, aos vereadores, à comunidade presente. Primeiramente, eu quero agradecer essa oportunidade da gente abrir um pouquinho do nosso trabalho da Secretaria de Educação com relação à alimentação escolar no município e não mais merenda escolar. Eu quero que isso fique bem claro na cabeça do mundo, só entender o porquê que a gente bate, né, Angélica, nessa questão de alimentação e não mais merenda escolar. Pode passar para mim, Angélica, por favor? Aqui é um breve resumo do que compõe a alimentação escolar no município. Hoje, a Secretaria de Educação, através da Coordenadoria de Nutrição Escolar, nós atendemos 73 escolas, em torno de mais de 7 mil alunos. Dessas 73 escolas, são 35 EMEFs e 37 MEIs, mais um anexo. O anexo é uma unidade na comunidade de Bela Vista, que nós tem em torno de uns 20 alunos, que está alocada numa escola estadual, que também a gente dá suporte de alimentação para essa escola. Nós temos ainda vinculados ao município, a qual fornecemos alimentação para 5 entidades filantrópicas, em torno de 610 crianças. Ainda fornecemos frutas para o Centro Pós-Covid, que não deixa de ser uma alimentação, para a Escola das Profissões, para os alunos que estão trabalhando lá na Escola das Profissões. E ainda dentro da Coordenadoria de Nutrição Escolar, nós temos a alimentação que não está vinculada com recurso financeiro, mas e sim com o item guardado, que é a assistência social a Sencas. Nós temos mais 10 casas, da qual a alimentação sai da nutrição escolar também.
a gente auxilia na distribuição dessas 10 casas da assistência social também. Pode, Angélica. E mais escolas de profissões. Isso. Então, aqui, pessoal, é só um resumo com que verba que nós trabalhamos para sustentar a nova legislação. Então, até o dia 9/13/2023, nós recebemos para a etapa creche R$ 1,07. Para pré-escola, 0,53. Para ensino fundamental, 0,36 centavos. O que vocês fariam em casa com 36 centavos para fornecer 4 proteínas ou 4 carnes na semana, mais ovo, refeição, comida de panela, fruta, legumes e verduras. Então, no dia 10 de março, houve um aporte um pouquinho maior, teve um acréscimo de 30% no valor desse recurso. Então, esse valor ali, R$ 1,07, é o que o município recebe para a gente ofertar alimentação para as crianças da etapa creche. 30 centavos para ensino fundamental. Então, assim, é um recurso financeiro muito pouco. E com a legislação que entrou em 2020, a gente não consegue fazer, no caso do município, 1/3 do que a gente precisa. Pode passar para mim, por favor. Então, assim, a alimentação escolar do município de Passo Fundo compõe os seguintes itens. Nós temos são 60 itens na alimentação escolar, desses 25 estocáveis, que a gente considera o feijão, arroz, a massa, a lentilha, o polvilho, a farinha de trigo, farinha de milho, molho de tomate, que mais, Angélica? Sal, óleo, enfim. São 7 variedades de carne. A legislação nos diz que somos obrigados a fornecer 4 carnes na semana. Então, assim, de segunda a sexta, eu tenho que ter 4 carnes. Se o município dissesse assim, então vamos ofertar frango de segunda a sexta, ainda assim estaríamos dentro da legislação. Porém, nós ofertamos hoje coxa sobre coxa, sassami, que é o frango, das bovinas, moída, iscas, cubos, carne suína e a linguiça toscana. Isso, né, Angélica? E da agricultura familiar, nós temos 28 itens entre hortifruti, a fruta, legumes e verduras e os ovos. Entra na quantidade, pode passar. Então, aqui, pessoal, é um resumo da alimentação escolar de 2021, que eu vou apresentar para vocês até 2023. Em 2021, pós-pandemia, nós iniciamos um processo de alimentação nas escolas de forma gradativa. A Angelita está aqui para comprovar isso. As crianças foram entrando para a sala de aula conforme o espaçamento que se tinha na escola. Então, em 2021, o investimento, isso aqui é notas pagas, tá? Se vocês procurarem no site da Transparência, vocês vão encontrar isso aqui, exatamente isso aqui. Então, em 2021, o município investiu R$ 2.961.000 em alimentação escolar, tá? Desse valor, R$ 1.339.000, um pouco mais, é recurso do município, que aportou, e os outros R$ 1.800.000 é recurso do FNDE. Mas Eloir, o recurso do município ali, do FNDE é maior. É maior porque existiu um saldo de 2020, que não teve alimentação, somou-se ao de 2021. Então, desse montante, 2.900.000, R$ 1.331.000 foi gasto somente com a agricultura familiar. Isso, lembrando que em 2021 as aulas iniciaram a partir de maio. O acesso à criança foi gradativo, 50% se alimentou. E desse 1.300.000, nós investimos na agricultura local quase R$ 30.000. Então, naquele ano, em 2021, nós tínhamos 2 fornecedores da agricultura familiar local, ou seja, aqueles 29.000 ficou em Passo Fundo, e 3 cooperativas. Pode passar, Angélica, por favor. 2022, aí temos um outro cenário. Em 2022, o município de Passo Fundo investiu em alimentação escolar R$ 7.229.851. Destes, R$ 2.500.000 foi do FNDE, recurso federal, daqueles centavinhos que vocês viram anterior ali, e os outros quase 5 milhões foi de aporte do município. Hoje eu tenho orgulho em dizer que nós servimos alimentação na escola e não mais merenda escolar. Isso eu quero que fique bem claro quando se falar alimentação escolar do município de Passo Fundo. Desse montante de 7 milhões,
3.336.000 foi em agricultura familiar. Conta-se cooperativas e agricultores individuais e individual local. Só que para o ano 2022, um trabalho em conjunto com a Secretaria do Interior, nós saímos de 2 agricultores local para 15 local. 15 local, 12 individual de região imediata, porque quando se tem o processo de compra, a prioridade de venda para a agricultura familiar é do fornecedor local. Então, se eu não tenho aqui, eu preciso do tomate, mas eu não tenho fornecedor de tomate aqui, então vai à região imediata. Então, nós temos 12 fornecedores da agricultura familiar da região imediata, Erechim, Pontão, Angélica, me ajuda aí, que mais? Enfim, fora de Passo Fundo, e outras 6 cooperativas que, hoje ainda a gente não é autossuficiente em fornecer o nosso próprio alimento dentro do município. Por quê? Na fala da coordenadora do Estado, de que para que se forneça qualquer alimento fornecido para o público, tem que ter toda a documentação, tem que ter uma agroindústria. Eu quero fornecer bolo para alimentação escolar. Eu tenho que ter uma agroindústria formalizada. Eu quero fornecer feijão. Não é só a pessoa ir lá plantar o feijão e chegar e dizer assim, eu quero fornecer feijão. Essa pessoa tem que ter uma agroindústria, ela tem que ter certificação, porque eu tenho que comprovar que aquele alimento que estou entregando na escola, ele é de qualidade. Então, só que para 2022, o que ficou no município, só para a agricultura familiar local, 405 mil. Nós saímos de 29 para 405 mil. Pode passar, Angélica. Em 2023, que isso aqui a alimentação, ela é o tema assim que me enche o meu coração de orgulho. Isso aqui é um trabalho em conjunto, Secretaria de Educação, município, Secretaria do Interior, onde nós saímos. Isso aqui é a previsão de 2023, de 11 milhões, mais de 11 milhões na alimentação escolar. Desses, 2 milhões é do governo federal e os outros 9 é do município. Então, vocês imaginem que existem municípios que não têm aquele aporte lá de cima. E tem que trabalhar com esse aqui de baixo. E daí, como é que tu faz para garantir 4 carnes na semana, 3 frutas, 3 legumes, no mínimo 2 frutas, fora os outros itens que é obrigatório ter, com 2 milhões, sendo que eu preciso de 11 milhões para trabalhar. Então, assim, agora, esse ano nós tivemos um salto, assim, maravilhoso, sendo que, para a agricultura familiar, vamos destinar para esse ano em torno de mais de 6 milhões. Porém, o que acontece? Hoje nós tivemos 2 chamadas públicas no município. Uma, que é com recurso do governo federal, e a outra, que agora mudou o nome de novo, antes era Programa Alimenta Brasil, agora voltou a ser PA de novo, né? Então, assim, nós fizemos 2 chamadas públicas esse ano, sendo que, desses 6 milhões, o dinheiro do governo federal, nós temos, ainda assim, 16 fornecedores locais, só que esses 16 locais que podem vender 40 mil para o município, através do PAB, hoje de volta a PAA, ele consegue vender mais 30. Então, até 2022, eles vendiam 40 mil para nós, por fornecedor local, e a gente utilizando aquele formato de chamada pública, o PAB, ele consegue vender mais 30 mil. Então, nós fizemos um salto do fornecedor local de vender 40 mil reais por ano para nós, para 70 mil reais. Então, desses 16 que estão ali locais, os mesmos 8 que estão lá. Então, ele vende em 2 chamadas públicas diferentes. Ele vende para o município 2 vezes. Então, nós temos 5 fornecedores da região imediata, que ainda é agricultura familiar, e mais 8 cooperativas, ainda agricultura familiar. Que, apesar de ser cooperativa, ainda são agricultores que se reuniram e montaram um grupo. Na chamada pública número 2, que é o PAB, hoje PA de novo, é de confundir a cabeça, mas enfim, nós temos 10 cooperativas, muitas delas também participaram dos 2 processos de licitação. Então, vai ficar no município de Passo Fundo, se o tempo ajudar e se a seca não nos prejudicar, a intenção é que esse ano a gente consiga pelo menos manter R$1 milhão de recurso investido na alimentação escolar que gira dentro do município de Passo Fundo. Então, a gente saiu de 29 mil em 2021 para R$1 milhão em 2023.
E a tendência, a nossa meta 2024 é que esse número também ele aumente. Passe, Angélica, por favor. Então, assim, valor investido na alimentação escolar até a data de hoje. Isso aqui é notas pagas, tá? Então, até a data... Esse aqui é de ontem, Angélica? É até a data de ontem? Então, assim, tudo que foi pago até a data de ontem, nós já pagamos em alimentação escolar 1 milhão, quase 1.500.000, total. MDE, com recurso do município, o município já pagou com recurso próprio 1 milhão, quase 1.300.000, e do governo federal 1.600.000. A nossa meta de gasto para a gente usar todo o recurso é de em torno de 170.000, a gente quase conseguiu chegar naquele valor ali. Pode passar, Angélica. Então, assim, refeições servidas no município. Em 2021, a gente serviu em torno de 1.600.000 refeições. 2022, quase 3 milhões. E até o momento, no ano de 2023, a gente já passou dos 500.000 refeições servidas nas escolas. E isso aqui é o resultado do trabalho em conjunto, Secretaria de Educação, município, Secretaria do Interior e as escolas. E não basta a gente fazer se a escola não quiser colocar no prato da criança. Muito obrigada. Muito obrigada, Eloir. Quero cumprimentar e convidar o secretário da Assistência Social, Saúl Spinelli, para compor a mesa. Na sequência, se desejar fazer uso da palavra. Tem a ponta. Algum mais cidadão deseja fazer uso da palavra? O senhor Vladimir, por gentileza. Bradimir, por gentileza. Alô. Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar a mesa, os vereadores aqui presentes, toda a comunidade. Dizer que eu represento lá no Conselho o Executivo Municipal. E eu quero falar e dar o meu testemunho como conselheiro, que parabenizar a explanação que foi feita, ela é verdadeira, porque todas as vezes que nós visitamos as escolas, com o objetivo de fiscalizar, que esse é o papel principal do Conselho, a grande maioria das vezes nós nem avisamos o colégio que nós ia, ou seja, pegar de surpresa, e nós podemos testemunhar o esforço que é feito pela direção do colégio, pelos cozinheiros, enfim, para realmente servir uma alimentação de qualidade. Se nós dependesse da verba nacional, a gente sabe que isso não seria possível. Mas o município de Passo Fundo está de parabéns, não é porque eu represento o executivo lá no conselho que eu estou falando isso. Estou falando porque eu pude testemunhar isso, alimentação de qualidade. E como eu fui um cara que militei a vida inteira pelos movimentos sociais, eu sempre fui um cara preocupado principalmente com a alimentação das crianças. Mas depois que eu entrei e comecei a fazer parte do conselho, eu posso dormir mais tranquilo, porque pelo menos aqueles que estão participando do colégio, aqueles que estão estudando, eles têm de segunda a sexta a refeição muito boa. E pena que isso não seja em todas as áreas da sociedade, mas na área escolar eu posso garantir para vocês, as crianças estão sendo alimentadas. Então estão de parabéns, principalmente
diretoria dos colégios, os cozinheiros, porque as mudanças que houve foram muito grandes, não foi pouca coisa, não. No tempo da bolachinha, é o nosso tempo, né? Quem já perdeu os cabelos sabe que quando tinha bolachinha tinha festa na escola. Hoje não, hoje é alimentação de qualidade. Então, parabéns a todos aqueles que estão envolvidos no sistema de alimentação escolar. Muito obrigado. Obrigada, senhor Vladimir. Secretário da Assistência Social, gostaria de fazer uso da palavra? Por gentileza. Boa noite a todos. Gostaria de fazer uma saudação especial à mesa, né? Cumprimentando a vereadora Janaína, que preside a audiência. Eu cheguei um pouco atrasado, que expliquei para a vereadora Eve, ainda peguei um trânsito ali do Conceição, errei a rua, me dei mal. Mas, enfim, mas não podia faltar, e eu acho que a pauta é importante, conheço bastante os números ali da educação, a gente acompanha há bastante tempo essa questão. Eu acho que por uma questão de dever de justiça, independente de ideologia e de partido, nós temos que olhar para trás e agradecer aqueles que garantiram 35% do orçamento para a educação, e que isso significa e significou e vai significar muitos investimentos que a nossa educação precisa. Mesmo ao longo do tempo, tendo alguns tentando baixar o índice de 35%, achando que é muito dinheiro para a educação. Hoje a gente vê que acertaram aqueles que insistiram em colocar 35% e acertaram mais ainda, e quero citar aqui a nossa querida ex-secretária Neuza Rocha, que foi a resistente em um grande movimento que houve no passado recente para se baixar o valor de 35%. Né? Eu acompanhei a luta da Neuza e de muitas outras pessoas para essa questão do índice, e hoje, quando a gente vê esses números, e a gente vê a coragem e a responsabilidade do governo do município na área de educação, no sentido de investir e realmente modificar e profissionalizar a questão da alimentação, a gente vê que tudo isso dialoga com o compromisso, com o conhecimento dos profissionais que trabalham na área da Secretaria da Educação, também na área da nossa Secretaria do Interior, e o comprometimento do prefeito no investimento da educação. Então, a gente sabe que tudo isso é uma construção histórica. Eu não sei se nos outros municípios nós temos a obrigatoriedade acima de 25%. Eu não conheço outro município que seja 30%, 35%. Passo Fundo há bastante tempo, e isso é uma conquista que a gente deve comemorar a cada hora, a cada tempo. Mas eu estou aqui como secretário de Assistência Social. E nós temos, sim, uma realidade a ser discutida, né, a avançar. Eu acho que o tema que o parlamento busca e consolida, que é a questão da alimentação, ela nos provoca, né, que de forma bem humilde nós temos que reconhecer que há mudanças a serem feitas, principalmente para suprir aquelas pessoas, Vlad, que não conseguem, por questão de idade, enfim, estar na escola de segunda a sexta, ou até mesmo aquelas que estão na escola de segunda a sexta, mas tem o sábado, tem o domingo e tem o feriado. Né? A alimentação é um direito primordial, as refeições necessárias. E hoje a gente vê, sim, uma camada no Brasil inteiro de pobreza. Nós vemos pessoas desempregadas e nós vemos pessoas que dependem, sim, desta alimentação, que seja por benefício eventual, que seja por qualquer outro recurso. A gente sabe que não é uma realidade de Passo Fundo, mas nós temos que olhar para a realidade do nosso município. Eu acho que esse debate da Câmara ele tem avançado. Nós temos algumas posições no sentido até de fazer, nesse momento, para agilizar algumas parcerias semelhantes a alguns municípios que fizeram, inclusive com o SESC, e que deu certo, e que a gente pode fazer, até por conta da questão de estrutura humana que nós precisamos para fazer de um banco de alimentos no município, de forma pública, mas uma parceria
com órgão como o SESC, que já tem, me parece que em Erechim, né? É possível a gente fazer. O que nós não podemos fazer, e para avançar nessa pauta, primeiro a gente tem que reconhecer que o problema existe. Existe em todo o Brasil. Pasmem, pessoal. Muitas pessoas que até ontem recebiam auxílio emergencial, hoje estão endividadas em função dos empréstimos que foram autorizados a fazer. Esses empréstimos não foram autorizados para atender os pedidos e os apelos daquela pessoa que precisa do benefício emergencial. Este empréstimo foi autorizado para atender os banqueiros que recebem bilhões por ano de lucros e que tão gananciosos são que ainda tentaram e conseguiram pegar recursos emergenciais de uma população da extrema pobreza. Então, hoje nós verificamos que aquela pessoa que comemorou o valor que recebeu de auxílio emergencial, hoje está endividada. E endividada com quem? Com quem todos os anos comemora 6, 7, 8, 9, 10, 15, 30 bilhões de lucro. Né? Então, é de se dizer que são essas pessoas que hoje realmente precisa que nós olhamos, que nós verificamos e que nós estendemos. Quero agradecer, para concluir, a questão do PAC. A vereadora Regina fez algumas provocações interessantes. Nós temos que, sim, ter coragem de corrigir aquilo que deve ser corrigido, até por conta de alguns vícios que se tem até inerente do ser humano, né? A profissionalização é necessária, está aí a Escola das Profissões com cursos abertos que nós temos que preenchê-los, né, para garantir a profissionalização e, com isso, para garantir o emprego e, com isso, garantir a autonomia e a dignidade humana. Mas, enquanto isto não chega, as pessoas precisam comer. E as pessoas precisam comer todos os dias. Né? Nós estamos felizes por vários avanços que tivemos em Passo Fundo, mas esta é uma pauta sim. Amanhã a gente tem reunião com o prefeito Pedro Almeida pediu para colocar isto na pauta da reunião do secretário da Assistência Social. Nós vamos levar algumas discussões que a gente já fez aqui nessa casa, algumas propostas que tem de outros municípios, e tem que avançar. Mas é importante destacar, sim, que a questão, principalmente, pessoal, hoje do Bolsa Família. Eu vejo com muita tristeza quando as pessoas dizem que o Bolsa Família sustenta famílias aí que não precisam trabalhar. Ninguém vive com R$100. Ninguém vive com R$650. E pasmem que eu vejo pessoas falarem isso, que uma refeição num restaurante chique às vezes paga o Bolsa Família de uma pessoa. O máximo que recebe de um Bolsa Família hoje é R$600. O máximo. Está aí entre 100, 150, 200. E eu conheço muito bem esta área, o vereador Wilson também. Né? As pessoas elas têm que realmente estudar a importância que tem o benefício do Bolsa Família continuado na questão do tripé da educação, que faz com que as crianças estejam na escola, e a nossa Secretaria de Educação, de forma competente, diagnosticou mais de 650 famílias que não estavam levando seus filhos na escola, e os CRAS, de forma gigantesca, mesmo com falta, às vezes, de recursos humanos, estão fazendo uma força-tarefa para ir atrás dessas famílias, para que coloquem os filhos na escola, porque senão perderão o benefício. A Secretaria de Saúde fazendo um movimento gigantesco para colocar a carteira de vacinação em dia, até por conta do atraso que tivemos de muitas pessoas que negavam a vacina, e isso repercutiu na volta de doenças que nós nunca imaginávamos que nós íamos passar novamente no Brasil. Isto é a realidade. Esta é a realidade. De ter que convencer uma pessoa a tomar uma vacina para não ter paralisia infantil. Tu ter que convencer uma pessoa para tomar vacina por conta de doenças que já estavam erradicadas há muito tempo. E, por último, a questão da assistência social, por conta de todo
as condicionalidades que tem. Então, gente, não vou me alongar, mas quero dizer o seguinte, esta é uma pauta que dialoga com uma realidade que muitas vezes as pessoas não querem enxergar e quando enxergam, não querem realmente admitir a gravidade. Então, nós podemos enfrentar? Sim. A primeira questão é admitir que o problema existe. Existe em todo o Brasil, nós temos movimentos, mecanismos da administração municipal para enfrentar, mas com certeza essa questão dos alimentos é algo que a gente tem que, se não encontrar o ideal, pelo menos encaminhar uma parceria que possa nos direcionar para que a médio e a longo prazo a gente consiga resolver grande parte dessa questão. Muito obrigado. Obrigada, secretário Saul. Algum vereador mais deseja a palavra? Estamos nos aproximando para o final do nosso tempo. Por gentileza, vereadora Regina. Mais algum vereador inscrito? Vereador Michel, vereador Wilson, vereadora Eva. 3 minutos cada um, por gentileza. Uma boa noite a todas e todos. Esse é um tema que a Frente Parlamentar Mista está tendo muita coragem de levantar, né? Porque, primeiro, nós precisamos reconhecer que isso é uma realidade do município de Passo Fundo, a fome. Esse é o primeiro passo para que a gente possa sair desse estágio de insegurança alimentar para a segurança alimentar. A frente, ela tem feito um esforço muito grande de ir em loco verificar, então nós fomos até as escolas, a gente está indo até o agricultor para ver como que se dá o processo, né, de produção desses alimentos. A gente está fazendo o acompanhamento dessa realidade do município de Passo Fundo, para além do que os números nos mostram, que já são e já nos chamam a atenção, porque, de fato, tem muitas famílias que ainda passam fome no município de Passo Fundo. Mas, para isso, a gente precisa fazer com que a frente também seja propositiva. E esse é o nosso maior desafio. Então, ouvir o Saul reconhecendo a importância dessa temática enquanto secretário que é, ter o Ministério Público junto a esta mesa, contar com as nossas representações da educação do município se tornam fundamental, porque essa discussão precisa sim ser ampliada. Seu José, parabéns, o trabalho que o senhor faz é incrível e eu conheço ele. São pessoas como o seu José e tantos outros que diariamente se organizam para buscar uma forma de levar a segurança alimentar até as nossas comunidades. É isso que a gente precisa. Temos que avançar sim. Vai ser banco de alimentos, vai ser horta comunitária, vai ser o restaurante popular. O que o município de Passo Fundo vai apresentar enquanto proposta? Nós temos aqui tramitando, e depois a vereadora Eva vai falar sobre isso, um plano municipal de enfrentamento dessa situação. Porque é justamente isso, a gente quer que tenha um programa permanente. Nós queremos uma política pública que faça esse enfrentamento, para que a gente não precise ficar aqui vindo fazer várias e várias audiências públicas falando sempre da mesma coisa. Acho que a gente precisa ultrapassar esse estágio. Não que não seja bom estarmos reunidos, mas a gente quer, enquanto frente, e aí na condição de relatora da frente parlamentar, a gente vai sim trazer proposições que venham ao encontro de fazer este enfrentamento no município de Passo Fundo. Nós não podemos mais admitir que uma mãe tenha que se prostituir para conseguir alimentar os seus filhos. Esta realidade nós não podemos mais fingir que ela não existe. Então, muito bom estar aqui com vocês, somar forças no sentido de que a gente venha mudar essa realidade e trazer uma vida digna para o povo da cidade de Passo Fundo. Obrigado, presidente. Obrigada, vereadora. Vereador Michel. Senhora presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, comunidade,
membros da mesa, tá difícil o microfone aqui. Alguém se emocionou hoje na tribuna. Arrumaram até o microfone. Mas, senhora presidente, membros da mesa, eu venho rapidamente aqui cumprimentar o Saul, parabenizar a Isméia e Eloir. Nós estivemos aqui no espaço e ficamos muito felizes com a experiência que nós tivemos. Mas eu quero aqui estender, e esse é um dos motivos de estar como membro da Frente Parlamentar, que é, presidente, a gente de fato implementar o banco de alimentos ou essa política, né? Principalmente para combater o desperdício que acontece na nossa cidade. Eu tinha alguns registros aqui da viagem, da experiência que tivemos com São Leopoldo, Porto Alegre, Canoas, e dizer para a comunidade que o banco de alimentos só vai ser possível se tiver o interesse da comunidade. Nós estarmos aqui, quanto Poder Legislativo e Poder Executivo, nós já estamos reforçando essa proposta, mas a criação de um banco, ela só vai ser efetivada e criada desde que a comunidade, como entidade governamental e jurídica, se organize para isso. O Poder Legislativo, vereador Wilson, e o Poder Executivo, tenho certeza que vão dar todo o apoio, vão construir parcerias, mas para não ficar em governos essa questão, ou para não ser utilizado de maneira como politicagem, enfim, a gente viu nas experiências e ficou nitidamente claro que essa experiência só vai ser efetivada se a comunidade se organizar com suas entidades e formar juridicamente e levar esses encaminhamentos. Por quê? Hoje, tenho tempo ainda, presidente? Hoje nós temos, infelizmente, muitos alimentos de redes de supermercado, restaurantes, padarias, fruteiras, como falou muito bem o senhor Belém, indo fora, né? Sendo desperdiçado, sendo que a gente poderia muito bem utilizar e com isso fortalecer ainda mais a nossa linha de trabalho e combate à fome e para melhorar as questões de alimentação em nossa cidade. Seria isso, senhora presidente. Obrigado. Obrigada, vereador Michel. Vereador Wilson. Quero saudar a mesa na pessoa da presidente Janaína, os colegas vereadores, a comunidade. Eu confesso que eu me sinto um pouco frustrado nesta audiência pública dessa noite, que ela acabou tendo um pouco o foco da alimentação escolar, que a audiência pública era de fato a segurança alimentar, a questão do combate à fome. Mas eu queria só trazer algumas provocações de forma muito rápida, e o Jair me entenda bem na minha colocação, o Jair fazia uma cobrança aqui para os vereadores, Saul, os que não estão, e parabéns por ter feito a cobrança, mas eu imaginava, Jair, que hoje à noite ia faltar espaço aqui. As pessoas que tu colocavas, que vocês atendem nos CRAS, e eu fui secretário da Assistência Social, e por isso tenho tranquilidade de falar, isso me frustra e eu quero partilhar isso, como nós podemos chegar a isso, porque as pessoas que realmente estão passando fome aqui na nossa cidade, onde elas estão agora? De que jeito nós envolver estas pessoas para que elas possam participar e tomar consciência de que elas têm direito? E, portanto, serem os vetores da discussão. Porque amanhã as pessoas vão estar lá no teu CRAS de novo, no CRAS 2, vão estar no CRAS 1, vão estar no CRAS 4, vão estar no CRAS 3, lá na Planaltina, e vão estar pedindo, e aqui nos gabinetes todos os dias é procissão. Então, queria deixar esta provocação para nós todos, para mim e para todos nós. Então, primeiro. O segundo elemento, nós precisamos, de fato, algumas legislações, elas avançaram e ficou muito claro, Eloir, parabéns para ti, a tua explanação de forma tão simples, mas que nos fez compreender algumas coisas. Quando
A legislação federal coloca o que deve ter na alimentação escolar. Mas esta mesma legislação não prevê o recurso. Então, nós precisamos trabalhar. Precisamos mexer. Então, nós precisamos, desse ponto de vista, nós precisamos avançar. E nós temos sempre duas, uma vai na linha das políticas sociais, e aí a Jair, tu levantava isso antes, o Alceu também chamava atenção para isso, que são políticas que vão sendo permanentes, e outras são ações emergenciais, onde entram os benefícios que o Jair colocava, e que é um calcanhar de Aquiles sempre para o secretário, porque a demanda por comida nunca é atendida, e não tem jeito de atender isso, mas só que a gente sabe, se a gente olhar hoje o que foi apresentado aqui, o que as escolas fazem, através da sua organização e das parcerias que fazem, especialmente com a Secretaria do Desenvolvimento do Interior, se a gente cortasse isso, Passo Fundo viraria um caos. Não só Passo Fundo, mas Passo Fundo viraria um caos. Então, deixo isso para a nossa reflexão de como a gente pode ir avançando mais e mais e mais. E Passo Fundo, por outro lado, já merece um destaque, merece de fato os aplausos pelo avanço que nós temos na parceria com a agricultura familiar. Desse aporte, potencializando e ao mesmo tempo o recurso fica, isso vai dinamizando, e isso é muito importante. Mas penso que esse desafio, como envolver as pessoas que realmente estão precisando da política pública nessa discussão. Porque senão nós vamos ficar falando entre nós mesmos, e isso a gente podia fazer em qualquer reunião. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Por último, vereadora Eva. Boa noite a todas e todos. Quero deixar um abraço muito apertado para todas as pessoas que estão me mandando aqui no WhatsApp, que estão acompanhando. Que coisa boa que nós temos a internet, né, Saul? Que possibilita especialmente as mulheres que elas possam, porque às 18 horas é difícil da gente conseguir trazer a nossa população para a Câmara de Vereadores. A grande maioria saindo do trabalho, buscando os filhos na escola. Então, para mim, não é surpresa nenhuma, vereador Wilson, que nós não tenhamos essa casa cheia, porque, infelizmente, o horário não permite, 18 horas, e foi o horário que a gente conseguiu articular aqui. Mas eu quero brevemente também fazer uma memória do dia que eu protocolei o requerimento para a criação da frente parlamentar nesta casa. Nós não podemos esquecer o momento que o nosso município e o nosso país vivia. Nem só o nosso país, o mundo. Um período de pandemia, e nós aqui no Brasil, num período de um governo que não dava segurança nem se ia ter o Bolsa Família ou não, durante a pandemia. E aqui em Passo Fundo existiam campanhas de caridade, dá para se dizer assim, para conseguir arrecadar sacola econômica, porque a nossa gente estava em casa, sem dinheiro, na pobreza. E nós aqui, vereadores, eu ao menos de primeiro mandato, e aquele desespero, porque a população me ligava e me pediu, por favor, vereadora, eu preciso de uma sacola econômica. E aí a gente sabe que o direito à alimentação é um direito garantido na nossa Constituição. E eu, enquanto vereadora Edson, comecei a pensar, bom, o que a gente pode fazer? Como que nós vamos fazer o orçamento municipal chegar na nossa população num período que a gente não sabia se nós íamos ficar recolhidos em casa por um dia, por uma semana, por um mês, por um ano, não sabíamos nem se iríamos sair vivos desse período difícil que a gente teve que vivenciar. Então, para nós, hoje, vereadora Janaína, estarmos aqui é uma grande conquista, porque nós não podemos esquecer que no Brasil mais de 33 milhões de pessoas estão em insegurança alimentar. Eu fiz esse material aqui, faz favor, vereadora, para a comunidade que nos acompanha, que traz um pouquinho dos dados da fome no Brasil, aqui no nosso município também. A gente sabe que nós temos uma legislação municipal que garante 30% da merenda escolar, que ela seja comprada da agricultura familiar. Apenas 16 famílias
fornecendo alimentos aqui do nosso município. Isso demonstra que nós temos que avançar e muito no incentivo da produção saudável, no incentivo da agricultura familiar. E aí o que me surpreende é que não temos ninguém representando a Emater, não temos ninguém da Secretaria da Agricultura numa audiência importante como esta, porque nós não vamos conseguir garantir segurança alimentar se nós não tivermos uma agricultura familiar forte. E eu digo agricultura familiar porque são os agricultores familiares que produzem mais de 70% dos alimentos que vão à mesa do povo da cidade. A foto aqui que a nossa nutricionista nos mostrou aqui no final da sua apresentação deixa bem claro o porquê que nós estamos aqui. Nós queremos garantir, secretário Saul, brócolis, a cenoura, a beterraba, carne de qualidade, arroz, lentilha, feijão, massa. Nós queremos garantir uma alimentação de qualidade para a nossa população. Só para finalizar, vereadora Janaína, que nunca mais a gente precise presenciar, quando vamos fazer uma visita numa escola, uma diretora nos relatar que uma mãe vai levar o seu filho na escola e a direção começou a notar que aquela mãezinha ela ficava ali, aguardando o término do período escolar. E aí a direção foi até ela e ela disse, olha, eu não consegui vaga lá no meu bairro, eu tenho que trazer aqui, e nós estamos com fome. E as professoras tiveram que garantir a alimentação para aquela mãe e os outros irmãos, os outros filhos que não estavam matriculados naquela escola. Então, são tantas coisas, colegas vereadores, que nós temos que debater e buscar políticas públicas, buscar dividir o nosso orçamento municipal para que todas e todos tenham direito a uma alimentação saudável. Tomara que o futuro seja bom para todos nós. Obrigada pela presença e continuamos discutindo aqui. Não é politicagem, não é questão de partido. Combate à fome é um dever de todas e todos que querem um município desenvolvido e sustentável. Obrigada, vereadora Eva. Eu acredito que a vereadora Regina, que fez o relato dos trabalhos da nossa comissão, a desenvoltura, como trouxe o tema a vereadora Eva e todas as pessoas que estão aqui presentes, e eu agradeço tecnicamente os dados trazidos pelas pessoas da área da educação, trouxeram o tema bem na sua realidade, e isso é muito superficial ainda dentro da realidade do município de Passo Fundo. Agradecemos a presença de todos e damos por encerrados os trabalhos. Muito obrigada e uma boa noite.